começando agora mais um episódio do programa Observatório IECine. Eu sou Sabrina e no programa de hoje vamos receber o professor universitário e cineasta Emiliano Cunha para falar um pouco mais sobre linguagem audiovisual e decupagem. Vamos aprender de uma forma muito didática quais e o que são os planos no audiovisual e também os ângulos de câmera. Fiquem agora com o programa de hoje. Então tá, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa quarta aula de linguagem audiovisual e decupagem. Hoje, as próximas duas aulas, elas acho que são mais leves do ponto de vista filosófico, antológico não, talvez antológico também, mas ontológico com certeza. Vamos falar um pouco da mão na massa, tá? Nessas duas aulas. Então, elas são mais técnicas e eu montei aqui, acho que um passo a passo que eu acho que vão fazer mais sentido e também tentando linkar para o que a gente vai ver na aula número 6. Número 6 456, que é quando a gente realmente junta tudo isso e coloca no papel. Então, finalmente, gramática. Bom, independente, é claro que eu brinco muito com a questão do clássico e tal, mas independente da forma do filme ou da obra visual que vocês vão fazer, em algum momento vocês vão ter que transformar texto, se vocês escreveram um roteiro, um argumento, ou pelo menos um esboço de ideia, porque eu acho que filme também pode ser feito, bons filmes podem ser feitos sem roteiro. Tem filmes de processo, tem filmes de situação, tem filmes de espontaneidade, em que não necessariamente existe um roteiro escrito, decupado em termos de ação e descrição. Independente disso tudo, em algum momento, vocês vão ter que visualizar o que e como vocês querem. O que e como, a gente vai ver hoje a parte mais técnica, depois a parte mais conceitual a gente vai retomar na aula número 6. Tá? Porque a parte da gramática ela é um árduo trabalho de comunicação entre a mente da direção, ou das direções, se é um coletivo, e a equipe que vai, de fato, transformar aquilo em imagem, som e movimento na tela. Tá? Isso não é um processo necessariamente fácil, e eu falo por mim também, tá? Porque, às vezes, tu visualiza, e é ótimo a gente visualizar. A primeira coisa que eu acho no processo criativo é tu dar forma mental para o que tu está sentindo ou que tu está pensando, querendo contar. Só que nem sempre essa forma mental projetada lá dentro dos cafundós dos nossos cérebros, ela é clara. Então, como é que a gente traduz essa visualização, essa concepção imagética e auditiva para algo concreto, né? Porque uma hora a gente vai ter que ligar a câmera, ligar o som e transformar isso em filme. Tá? Então, para mim, a gramática e a decupagem transformada em gramática, ela é muito um trabalho de tradução de uma subjetividade para algo realmente concreto. Além de visualizar, é preciso que a gente organize esse modo como a gente vai construir o nosso mundo ficcional dentro de uma lógica que não precisa ser a racional, como é a clássica, mas pelo menos alguma lógica de som e imagem que vão se justapor numa linha de tempo. Tá? Em algum momento isso vai ter que fazer sentido, pelo menos para ti. E é muito bom e é melhor ainda que isso faça sentido para toda a equipe. Nem sempre isso acontece. Tá? E, finalmente, então, a gente tem que juntar essa grande loucura amorfa e transformar em algo comunicável, para que seja uma produção pequena ou uma maior, alguma pessoa da equipe que faça o papel de assistência de direção transforme essas visualidades, né, essas visualizações que vocês tiveram, em algo produzível, organizado na hora, no minuto a minuto das nossas diárias. Tá? Evidente que existem produções curtas, filmes mais experimentais, videoclipes, sei lá, até longas metragens, por que não? Em que a gente apela para o
o famoso freestyle, né? Vai lá, sente como é que estão as coisas e tal, conversa com o elenco e tá, liga a câmera, vamos lá, vamos criar junto. Eu não condeno de maneira alguma esse tipo de produção, eu acho, aliás, tem coisas maravilhosas que saem daí, e isso bate um pouco com o que a gente falou na primeira aula, entre controle e descontrole, o quanto a gente vai deixar a obra respirar ou não. Mas, de qualquer forma, a gente precisa, assim, em última instância, pessoal, isso em algum momento vai transformar em tempo e dinheiro, né? Por mais que a equipe entre na parceria, enfim, vocês façam um lanche para a galera, é tempo e dinheiro. Alguém que vai dedicar, o ator que vai dedicar um dia para vocês, e o melhor é que vocês otimizem ao máximo esse tempo. Então, eu acho bom sempre encontrar o meio do caminho entre essas coisas, certo? Não, nem enrijecer demais o processo, mas também não deixar tão solto, porque daí se é tudo solto, tudo vale. Né? Parece que tudo vale. Aliás, uma das grandes questões, eu acho, da produção audiovisual digital é muitas vezes a falta do que a gente quer fazer. Então faz tudo. E aí tu cria montanhas de gigabytes para depois alguém montar, sei lá bem eu como. Tá? Então eu acho importante organizar, visualizar e transformar isso em informação para ser traduzida para a equipe. É sempre bom pensar, né? E eu estou relendo vários textos, eu gosto sempre de reler para as aulas, enfim, em que esse organizar, essa tradução, esse visualizar espaços em imagem, em som, em movimento, eles também são, de certa maneira, nós também somos reféns de um imaginário histórico, né? Seja diretamente do audiovisual, como a gente viu que o sistema narrativo clássico ele dominou essa exportação do olhar e do ver e olhar, né? E ela foi disseminada e bem recebida mundialmente. Mas antes disso, se a gente pegar, por exemplo, Guy Blanchet, Lumière, irmãos Lumière e Méliès, mesmo nesses primórdios do audiovisual, nós temos ali uma herança da representação, de transformar algo visualizado mentalmente em uma superfície 2D, porque o cinema é uma superfície 2D. Ok, temos o cinema 3D, que trabalha um pouco em relação a uma outra dimensão, mas ela é muito mais uma ilusão de ótica, não é necessariamente... A gente não avança por cima da tela, né? A tela ela é sempre projetada diante dos nossos olhos em 2D, né? Altura e largura, e, claro, a brincadeira de profundidade, que seria a terceira dimensão, ela é conquistada por uma simples ilusão óptica. Bom, tudo isso para dizer que o modo como a gente vai ver hoje as formas de representação e tradução do que a gente criou em mente para o papel e depois para a tela, elas também passam por um cordão umbilical histórico, né? Mas de representação no espaço em 2D. No caso nosso do cinema, e como várias outras artes, a gente está muito ligado a uma visão eurocêntrica, quase sempre eurocêntrica, né? Muito ligada ao período do Quattrocento, né? Em que nós temos esse novo elevação à forma clássica, né? Do modo como as coisas devem se comportar dentro de um espaço 2D. Então, um modo como a gente vai montar o nosso plano e organizar os nossos planos, ele está, sim, também vinculado, para o bem ou para o mal, para uma visão histórica quatrocentista, né? Renascentista, que tem um modo bastante formal e controlado de como representar o mundo, as coisas, numa superfície 2D. Então, se vocês fizerem esse link ao final da aula,
especialmente com o período do Quattrocento lá, né, dos renascentistas, a forma audiovisual, ela está muito ligada, a organização do espaço está muito organizada a isso. Outros cinemas, por exemplo, vão buscar inspiração ou a desconstrução do olhar nos cubistas, por exemplo, ou nos impressionistas, ou nos expressionistas, tá? Em que os limites dos espaços são não tão bem organizados. Eles são, aliás, conscientemente transformados numa espécie de caos visual, porque tu tem outros efeitos, certo? Tudo não, mas vamos botar assim, a grande maioria das coisas que fogem a esse modo de representação tendem a causar estranheza. Estranheza não é algo ruim, eu acho algo maravilhoso, aliás. A estranheza provoca nosso olhar, provoca sensações, enfim. Mas, em geral, a gente segue esse perfil, esse modo de organização 2D quatrocentista. Então, sim, o modo como a gente vai falar hoje, ele é quase que estritamente ligado ao pensamento clássico, tá? De organização do espaço, mas não necessariamente vocês precisarão utilizar para uma narrativa clássica, que ela possui todos os elementos que a gente viu na última aula. Tá? A gente pode usar esses modos de se construir espaço e tempo numa linha do tempo, que é o cinema, para outros fins, para outras formas narrativas. Se é regra o que eu vou falar hoje, não é regra, tá? Mas, de novo, se vocês vão criar estranhezas, saibam que estão criando estranhezas. Isso é maravilhoso. Porque a tendência das pessoas, do espectador em geral, é assimilar muito mais facilmente o modo e a ordem como essas coisas que a gente vai ver hoje são apresentadas, ou representadas, para assim dizer. Tá? Vamos, então, à parte pragmática da coisa. Para a gente organizar os espaços e tempos, então, na verdade, o tempo, isso é muito louco, né? É muito louco, porque, na verdade, isso que é maravilhoso do audiovisual, na verdade, né? Cada cabeça, cada sujeito, cada coração vai ter um jeito de recortar espaço e tempo, que é basicamente o que a gente faz no cinema. Claro, tem direção de ator, evidentemente, não me leve, não me subestime, assim. Mas nessa parte gramatical é basicamente como é que eu vou recortar espaço e tempo, tá? E o espaço a gente vai dar conta aqui nessa aula, tá? Nas duas aulas, na verdade. Agora, o tempo, que para mim é uma coisa fundamental na fruição audiovisual, depende muito e talvez estritamente de vocês, a não ser que vocês tenham um produtor colado no pescoço de vocês, falando, não, tá muito demorado esse plano, corta logo, vai para frente. O tempo, galera, o modo como a gente vai distender um plano, ou encurtar um plano, ou sobrepor um plano, depende muito de você, de cada um de nós. E eu digo mais, como o cinema e o audiovisual são reproduções da vida, né, o modo, seja um roteiro que a gente recebeu para dirigir, seja um roteiro que a gente criou, eu tendo a dizer que o modo como a gente não só visualiza as coisas no mundo, como a gente escuta as coisas no mundo, e como a gente vai dedicar o olhar por tanto tempo às coisas no mundo, são estritamente ligadas o modo como a gente se relaciona com o mundo. Ponto. Né? Eu tenho uma fala da Lucrécia Martel, que é não sei se eu já falei nessa aula, mas se eu falei, eu falo de novo. É uma diretora que eu adoro, assim, sou fãzaço, assim, né? Na Argentina, para mim, é uma das melhores diretoras da história e, com certeza, da América Latina atual, pelo menos. A Lucrécia Martel, ela tem ela dedica muita energia e pensamento na narrativa sonora dos seus filmes, né? Aliás, ela manteve
desde a sua estreia como curta-metragistas até agora, curta-metragista, Lucrécia Martel, deixa eu botar aqui. Lucrécia Martel. O filme mais famoso dela é O Pântano, mas tem um filme que é maravilhoso, que é A Mulher Sem Cabeça. Eu acho ela maravilhosa. O que ela fala? Ela manteve desde a sua estreia como curta-metragista a mesma equipe de direção de som, eles chamam de direção de som na Argentina, né? Que é quem concebe a narratividade e a experiência sonora num filme. E ela tem uma fala, eu peguei 2 vezes em 2 palestras diferentes dela no YouTube, que ela fala que a primeira, e a gente sente muito isso no filme dela, né? Como é que os sons se distribuem no espaço sonoro quando a gente está assistindo. Ela fala que a primeira experiência sensorial que a gente tem com o mundo, como criança, é através do som, né? Dentro da barriga das nossas mães. Da nossa mãe, na verdade, não a mãe só. O som é o primeiro modo como a gente percebe volumes, texturas, a voz da mãe, a voz do pai, ou a voz dos pais. Como é que esses espaços se compõem e a gente passa a sentir, sei lá, medo, felicidade através do som. Depois a gente começa a perceber alguns nuances de luz, né? Então, por exemplo, a Lucrécia Martel, e eu me incluo nesse time, eu sou do time Lucrécia Martel, é a menina santa, perfeito, maravilhosa. Também tem um filme maravilhoso. A Lucrécia Martel tende a pensar espaços também através do som, que é uma coisa que, em geral, ela é deixada meio de lado no pensamento audiovisual. Enfim, pessoal, só para dizer que a gente vai ver, então, a parte hoje bastante visual da coisa, mas tentem sempre se provocar primeiro. Como é que vocês percebem e como é que vocês dedicam o olhar e o ouvido de vocês para as coisas do mundo, né? E também quanto tempo vocês dedicam para essas coisas. E depois comecem a pensar como é que vocês emprestariam essas experiências, para a experiência audiovisual da narrativa que vocês têm que contar. Tá? Por exemplo, eu sou um cara que tem, como eu falei, tem uma predileção pelo som, e eu tenho uma certa sensibilidade muito grande a ruídos, né? Por exemplo, quando eu estou na rua, estou numa zenha da vida, eu não suporto o ruído urbano, então eu caminho, parece bem louquinho, faço assim. Eu caminho, se eu não estou de fone, eu caminho com os ouvidos aqui, porque aquele som me perturba de uma maneira, ela me envolve, me perturba de uma maneira muito intensa. Isso, para mim, é ruim, mas poderia ser muito bom para uma experiência audiovisual de um personagem no momento tal, entendem? Eu penso muito que vocês têm que estar com as extremidades de vocês muito sensíveis às coisas do mundo, para poder pensar e depois emprestar para os seus personagens, para as suas histórias. Olhos, ouvidos, o tátil, né, a coisa textural. Mas vamos lá. Basicamente, pessoal, claro que não é basicamente, nunca é basicamente, tá? Mas assim, os primeiros passos, como é que a gente dá? A gente tem que pensar essa cena, esse encadeamento de planos através de 3 informações básicas: o tamanho do enquadramento, o tamanho do quadro, o ângulo que a câmera vai estar em relação ao nosso sujeito e a posição que a câmera vai estar em nosso sujeito, em relação ao nosso personagem. Tá? E, na verdade, não necessariamente sujeito, né? Pode ser um objeto. O objeto de interesse para o plano que a gente está enquadrando. Então, para começar, então, 3 elementos que a gente tem que entender e visualizar para comunicar a nossa equipe: tamanho do quadro, ângulo e posição da câmera. Então, vamos lá. Tamanho do quadro. Eu peguei uma nomenclatura que ela é mais usual, tá? Assim, mas vocês podem ver desdobramentos por aí. E, de novo, como não é uma regra tácita, inquebrantável, vocês podem também criar uma nomenclatura própria, tá? Contanto que vocês sejam coerentes com o que vocês estão criando. Mas como o meio audiovisual tende a não ser tão amplo, e as pessoas que vão
vão migrar de equipe em equipe, que são quase sempre, não quase sempre as mesmas, enfim, todo mundo passou por esse tipo de nomenclatura, isso eu quero dizer, em algum momento, tá? Como eu falei, com as suas variações. Então, seria bom, interessante vocês entenderem também a partir do que essa sugestão que eu estou dando para vocês hoje. Então, a gente vai sempre pensar em extenso, mas a gente vai decorar, vamos decorar, em siglas, tá? Então, o primeiro grande plano seria o grande plano geral, tá? Existem variações, por exemplo, grandíssimo plano geral, que seria algo maior ou mais distante do que isso. Grandíssimo plano geral, grande plano geral, GPG. Tá? O grande plano geral ele se caracteriza por diluir o elemento que a gente quer destacar ou a ação que a gente quer demonstrar em cena, tendem a diluir esse elemento em quadro. Tá? Então, em geral, ele é utilizado para establishing shots, apresentação do universo que a gente está tratando, né? Senhor dos Anéis, a vastidão lá das terras, não sei de onde, lá do grande Idade Média, né? Não lembro mais como é que é, a Terra do... Ou A História Sem Fim, lá, que é um filme da minha infância que eu adoro muito. A Terra de Fantasia, né? Faz grandes planos de, na época, helicóptero, hoje em dia, drone, mostrando como é que é a fantasia. E não necessariamente a gente consegue identificar o elemento de destaque no quadro. Então, GPG, ou Grande Plano Geral. Plano Geral, ou PG. Plano Geral, então, é quando a gente já reconhece os elementos... reconhece os elementos que a gente quer dar ênfase à cena, um quadro, mas eles estão... existem muitos outros elementos que estão competindo, em geral, com essa atenção. Tá? Então, grande plano geral, agora PG, plano geral. Eu peguei alguns frames aqui da Benson, tá? E quando eu não tive que buscar fora. Bom, agora a primeira polêmica de nomenclaturas no audiovisual. Esse plano aqui, você consegue ver minha setinha, que é o plano médio. O plano médio ele dá conta do corpo inteiro do nosso personagem, tá? Com algum respiro abaixo e acima do quadro, tá? Então, é um plano que vai dar destaque para o nosso personagem, vai dar conta de uma ação mais expansiva corporal desse personagem, e ele está numa distância média ótica em relação à câmera, por isso que ele é um plano médio, tá? Mas essa nomenclatura plano médio, ela tem divergências no meio audiovisual. Em geral, pelo que eu noto, assim, é muito engraçado. Quem cursou cinema, né, o audiovisual, tende a chamar de plano médio, tá? Quem veio mais da televisão ou da publicidade tende a chamar de plano aberto, tá? Entendam como vocês querem chamar, como a equipe de vocês prefere chamar, não tem problema nenhum usar um ou outro, só usem um ou outro, ou plano médio ou plano aberto, porque vai dar uma confusão daqui a pouquinho, tá? Então, plano aberto, plano médio, esse que tem algum respiro de teto e de chão da pessoa, teto e chão. Plano americano, então, já vimos um pouco nas outras aulas, mas é aquele plano em que alguns filmes americanos da primeira década do século passado chegavam com esse tipo de corte que era muito pouco usual, na altura do joelho, na altura do tornozelo, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Chegavam na Europa e os cinéfilos, enfim, quem começou a pensar cinema, né, e consumir cinema, falaram: nossa, que interessante esse plano americano. Mais tarde ele vai ser popularizado pelo corte na altura aqui do coldre, né, dos westerns, que é o necessário para que a ação, no caso, tirar a arma e colocar a arma, seja contemplada com uma certa proximidade do nosso sujeito. Meio primeiro plano.
Aí que está a polêmica número 2, ou a divergência de nomenclaturas, tá? Então, quem veio mais da publicidade da televisão tende a chamar esse corte na linha da cintura, tá? Um pouquinho abaixo do umbigo, bem na linha da cintura, tende a chamar esse plano de plano médio, que a gente viu que antes era aquele que dava o respiro inteiro. Quem veio dos cursos de audiovisual tendem a chamar de meio primeiro plano, ou MPP. Tá? De novo, tanto faz se chamarem de um ou de outro, só chamem sempre de um ou de outro. Primeiro plano, então, é o corte na linha do seio aqui, né? Mais ou menos dos mamilos, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Esse não tem polêmica, é primeiro plano. Tá? PP. Aí tem uma variação que também vai divergir, mas, enfim, primeiríssimo primeiro plano, que seria um pouco acima aqui da linha dos seios, né? Mais pegando garganta aqui, mas com um pouquinho de respiro ainda antes do queixo e da testa. Mas eu pessoalmente, já passo do PP, do primeiro plano, para o famoso CU. Não vou ler em extensão para não causar pânico aqui na gravação. Que é o close-up, tá? Passou aqui para mim passou da linha do seio aqui é close-up, tá? Mas tem gente que chama de primeiríssimo primeiro plano. Aí se tu quer fechar mais ainda o plano, aí dá para chamar de big close-up, tá? O big close-up ele recorta, tira aqui, né? Estrangula a testa, estrangula queixo. Foi um tipo de enquadramento que foi bastante utilizado nas novelas ali perto de 2000. Eu não sei porquê, mas assim, muitas novelas começaram a usar o big close-up, esse estrangular aqui de queixo e de testa. Tá? E finalmente tem o plano detalhe, tá? O plano detalhe pode ser o plano detalhe de qualquer coisa, pode, no caso aqui é o plano detalhe da bênção, que é o remédio enfim, da série. Podia ser um plano detalhe da unha, podia ser um plano detalhe do olho, podia ser um plano detalhe de qualquer coisa. Seja elemento do nosso corpo, seja qualquer coisa. Plano detalhe da arma, plano detalhe do óculos, plano detalhe do que vocês quiserem. Muito bem. Então, esses seriam, nessa lógica de indo do mais aberto e menos perceptível ao mais perceptível, mais no caso aqui, detalhista, né? De total ênfase ao objeto enquadrado, as nomenclaturas mais usuais. Esses seriam, então, os tamanhos de quadro. Muito bem. Variações dentro dessa lógica. O famoso plano conjunto. Tá? Plano conjunto, em geral, ele é um PG. Ele é um plano geral. Em geral é um plano geral. PG. Tá? E aí, agora começa uma certa dúvida, né? Que acho que foi mais ou menos o que tu me perguntou. Ele é um plano geral porque ele dá conta de muitas coisas simultâneas, no caso aqui dois atores que estão contracenando, enfim. Mas, se a gente fosse pegar lá, porque eu acabei de falar, em relação ao recorte do corpo e ou a ênfase do tamanho da coisa que está em quadro, ele estaria mais para um MPP. Tá? Como é que vocês chamariam? Chamaria de meio primeiro plano ou chamaria de plano geral? Nesse caso aqui. O que vocês prefeririam? Informação, MPP eu ou... estou associando tudo. Eu também. Porque uma coisa é o recorte do corpo, tá? Seria MPP. Em termos de informação no quadro, ou diluição do elemento em quadro, seria um PG. Eu vou com a maioria ali, eu chamaria de MPP. E como é que eu vou chamar, então? Eu chamaria MPP, botaria entre parênteses aqui. Só um pouquinho. Eu faria o seguinte, ó. Plano conjunto. Tá? Então, eu também usaria essa lógica, mas não estaria errado chamar de plano geral também, não estaria errado.
Mas aí eu faria a mesma coisa, colocaria PG e plano conjunto. Mas isso vai piorar, tá? Espera um pouquinho que vai piorar. Vamos tentar passo a passo. Então, plano conjunto. Quando a gente tem, pode ser 1, 2, 3, 4 elementos que estão contracenando, dialogando, etc, etc. Entendeu? Outra variação, over the shoulder. Over the shoulder, ele também vai levar as nomenclaturas de tamanho de quadro de antes, tá? Normalmente, over the shoulder. Só que ele vai estar com essa sujeirinha em quadro, né? Esse borrãozinho, essa invasão de quem está contracenando dentro do quadro, tá? No caso aqui, do personagem Arthur, do Audrey, ele no quadro da esquerda, ele está mais perceptível, e no quadro da direita, no contraplano, quando a Priscila, que é a personagem, está apenas um resto de cabelo dela aqui. Os dois são over the shoulder, tá? Como eu tentei responder antes, nós temos dois elementos em quadro, um em primeiro plano, um em segundo plano, e eu vou sempre falar em relação à ênfase da ação, tá? Então, é over the shoulder. Como é que eu informaria isso aqui? Over the shoulder. Eu chamaria, então, nela, no caso, de um MPP, quase um PP, mas vamos chamar de MPP, OTS. Então, já vão saber que é para recortar ela mais ou menos na altura, na linha aqui da cintura, mas é um MPP que vai estar em OTS, over the shoulder, ou OTS, over the shoulder. Tá? Então, sempre em relação a quem está sendo recortado. No caso aqui do Arthur, eu chamaria já de PP. PP OTS. PP OTS. Vamos lá. Então, temos lá o tamanho do enquadramento. Então, vamos para o ângulo da câmera. Segunda informação informação básica que a gente tem que repassar para a nossa equipe. Primeiro, então, desses ângulos é o ângulo normal ou nível, tanto faz chamar de um ou de outro. O ângulo normal ou nível, ele é o ângulo que está, literalmente a câmera está basicamente encarando o nível dos olhos do nosso sujeito, tá? A gente vai sempre pensar na câmera em relação aos olhos do sujeito, tá? O ângulo normal, né? Se encarar a câmera encarar o sujeito no nível dos olhos, ele em geral é um ângulo mais tranquilo, ele é um ângulo mais sereno, ele é um ângulo que traz mais paz, mais paz, paz é bem legal. É um ângulo mais literalmente de horizontalidade das relações, né? Então, se a gente tem uma relação num plano contraplano, em que os dois estão sendo enquadrados no nível, no ângulo normal, nós temos uma relação literalmente horizontal dessas duas pessoas, desses dois elementos, tá? O que não acontece, por exemplo, quando a gente enquadra a pessoa em plongée, tá? O plongée vem de mergulho em francês, basicamente quando a gente enquadra a pessoa acima do nível, para de pular, acima do nível dos olhos. Plongée acima do nível dos olhos, tá? De novo, também não vamos ser tão preciosistas, né? Passou um pouquinho do nível dos olhos, vamos chamar de levemente plongée, leve plongée, tá? Mas, em geral, quando a gente quer chamar de plongée, a gente vai literalmente cravar, né? A câmera vai mergulhar em direção ao sujeito. Mas é qualquer ângulo acima do nível dos olhos, plongée. Bom, a radicalização desse olhar, então, seria o plongée absoluto,
ou o plano zenital, tá? Que basicamente é um olhar de 90 graus, que vai literalmente achatar a pessoa, vai parecer só o crânio da pessoa, plongé absoluto ou plano zenital. O contraplongé, então quando a gente vai olhar de baixo para cima a pessoa. Já vou falar um pouco mais sobre o que a gente acaba construindo com essas intenções. E esse aqui não tinha na benção, nem em um filme meu, foi um plano mais difícil, que seria o extremo, né, do contraplongé do contraplongé, quando a gente vai criar a ênfase em algo que está a 90 graus acima dos nossos olhos. É um plano mais difícil de fazer, né, porque a gente, em geral, ele tem que fazer, tu tem que ter se vai enquadrar alguém em contraplongé absoluto, tu tem que ter uma superfície translúcida, né? Então, sei lá, uma pista de dança de vidro, uma piscina também toda de vidro. Se a coisa não é diegética, né? Se tu não tem uma pista de dança com vidro, eu acho que quase quebra a verossimilhança da história, assim, né? Tu vai para um contraplongé, fica algo, no meu entender, bastante formalista, meio por excesso, assim. Tá? Então, é um ângulo realmente mais difícil de se usar. Não seja assim, tu vai seguir um avião que está passando pelo céu em contraplongé absoluto, alguém que vai pular pelo telhado, Homem-Aranha deve ter vários, quem decupou lá o Sam Raimi, né? Decupou lá os Homem-Aranha, deve ter usado vários contraplongé absoluto e plongé absoluto, enfim, mas não é tão usual. O Dutch, que é quando a gente desloca o horizonte. Tá? Quando o horizonte fica torto em relação ao sujeito. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui agora, antes de a gente avançar para os demais elementos da aula, que eu acho que ajuda a gente a debater um pouco essas escolhas. Então, esse é o episódio 4, não sei para quem assistiu, o personagem esse é o personagem Júlio, que é um policial que começa a usar a benção, então ele começa várias coisas, vários desejos e vontades dele começam a aflorar, e aí esse é o momento da série em que ele entende que está se transformando para algo que ele no momento está gostando, tá? Como é que o Davi criou configurou, né, representou essa transformação do Júlio? Vamos ver aqui, então. Acha que tu deveria deixar isso pra trás? Poucas pessoas recebem uma outra chance e tu foi uma delas. A senhora fala igualzinho o Bruno. Quem é Bruno? Meu namorado. É a primeira vez que tu fala dele? A senhora sabia, né? Eu queria que viesse naturalmente, que tu te sentisse mais confortável. Dá pra imaginar como é difícil pra um policial revelar uma coisa dessas, né? Meu pai também era policial, doutora. E foi por causa dele que eu decidi entrar pra polícia. Então, tá uma relação horizontal ainda, que é uma ele, consulta psiquiátrica, tá? Mas por querer ser respeitado, sabe? Como ele era. O filho gay, que vai ser melhor policial que o pai. E por isso eu devo te agradecer. Por quê? Pelo remédio? Se tu não tivesse me dado esse medicamento, talvez eu ficasse preso nessa situação o resto da minha vida. E agora? Agora eu vou ser o Júlio. Aí, ó. O novo Júlio. Nem que seja uma única vez. Sabe, vai ser bom botar ele pra fora. Tu vai contar pros teus colegas? Doutora, toda vez que eu puxei o gatilho na minha vida, a senhora sabe qual rosto então, via a minha Davi, cabeça. nessa transformação, né, quando ele Da minha vida, se da entende minha como pleno Talvez no eu uso ficasse dessa preso droga, nessa assim, situação ele o agora resto da está se minha vida. sentindo bem, E agora? ele faz Agora eu vou ser o Júlio. um Dutch em registro, um O Dutch novo durante o plano. E Nem mantém que o seja Dutch uma até o única final. vez. É um modo interessante, bem interessante, de tu sublinhar essa transformação
do personagem, mas que, claro, para quem depois tem que ver a série, essa transformação não necessariamente é algo positivo, tá? E depois ele volta, enfim, tem várias reviravoltas. Mas foi um jeito que o Davi utilizou para sublinhar essa transformação. Por que isso é importante? Se o tamanho do quadro vai fazer com que, sei lá, a direção de arte tenha que produzir muito mais coisas, né, naquele entorno que vai ter sobrando, além de sujeitos, se for um plano geral ou, sei lá, um MPP, o ângulo também vai influenciar nisso. Sempre pense nesses duas frentes, tá? Uma é a estética, que é o que a gente está tentando traduzir daquilo que a gente visualizou, mas também tem a comunicação, que talvez seja o mais urgente para a equipe, pelo menos para a produção, que é como é que eu vou dimensionar essas diárias? O que eu tenho que fazer? Se eu tenho que passar de um ângulo normal, em que eu estou, sei lá, vendo só o horizonte aqui, né, o recorte, eu não preciso me preocupar em produzir o que está no teto, o que vai aparecer lá. Agora, se a direção pede, não, nesse momento é fundamental que eu passe a enquadrar os personagens em contra-plongé num enquadramento mais aberto. Eita, nós! Vamos lá. Então vai ter que produzir lá. Cara, tem uma fiação fora do lugar na locação. Manda fechar. Adesiva a parede. Joga mais luz. Então, tudo isso, todas as decisões que a gente toma, tem uma consequência direta no tempo da diária e no quanto vai ter que ter de orçamento para ela, tá? Então, essas duas coisas correm em paralelo. Particularmente, eu acho que aprendi muito a ter uma sensibilidade, uma empatia com a produção que nos meus tempos mais rebeldes eu não tinha. Fazer o que eu quero aqui, eu quero um traveling de sei lá quantos metros. Cara, vamos dosar um pouco aonde que eu vou apostar as minhas fichas, tá? Porque essas grandiloquentes assim, de direção acabam atrasando e tu não tem tempo de, por exemplo, dirigir o ator bem. Isso é uma grande coisa que tem que levar em consideração. Quanto mais pirotecnias a gente coloca em cena, a tendência é a gente ter menos tempo para rodar. E isso é muito ruim. Eu que gosto muito de ter um olhar muito próximo, uma conversa muito próxima com os atores, assim, né? E para mim a pior sensação de um set é quando a gente tem 2 minutos para rodar um plano que falta, um close, por exemplo. Nossa, tá louco. Então eu prefiro abrir mão de algumas coisas e aí apostar mais em outros, tá? Tá. Posição da câmera. Vocês têm que sempre pensar o olhar de vocês como se fosse o olhar da câmera, tá? Que é, no final das contas, o que interessa. O que a câmera está olhando e como ela está olhando. Então, sempre que vocês forem enquadrar alguma coisa, tentem enxergar os olhos dela. Pode ser uma parede, tá? Pode ser um abajur. Mas tentem entender ou criar, pelo menos, os olhos dele. E aí, esse é um modo que eu encontrei para pensar tridimensionalmente, né? Porque aí sim a gente está de forma tridimensional. Então, encontre os olhos da pessoa, é mais fácil, né? Mas no abajur, por exemplo. E aí, circunscrevam um círculo de 360 graus, que seriam as possibilidades de se enquadrar essa pessoa. Tá? E aí, esse pensamento vai ser sempre em relação da nossa posição aos olhos da pessoa. Tá? Então, nós temos de frente para a pessoa, frontal, posição frontal, né? Olho com olho, câmera com câmera. Aí, andei para a direita em relação a ela, tá? Vai ficar tudo espelhado porque eu estou em casa, vocês estão vendo uma projeção aqui que ela está em plongé absoluto e vocês vão me ver aí fazendo o movimento contrário. Então, se eu me movi, o olho dela está aqui, eu me movi para a direita, 3/4 à direita. Olho, me movi para a esquerda, 3/4 à esquerda, tá? Porque é mais ou menos o que a gente vai ter de ângulo, né? 3/4, 3/8, mas assim, em 3/4 a gente já entende que não é um frontal, a gente entende que é uma quebradinha para o lado. Então, frontal,
3/4 à direita, 3/4 à esquerda. Aí, se eu for seguir aqui até a linha da orelha da pessoa, eu vou estar na lateral direita. Eventualmente, vocês vão pensar, ouvir, trocar uma ideia com outras pessoas que vão falar em relação ao sujeito, especialmente nesse tipo de plano. Eu não sei por quê, mas eu quero o perfil esquerdo. Ah, tá, o perfil esquerdo, então é lateral direita. É a única confusão que pode dar, na verdade. Porque daí a pessoa fala, tá, o perfil é da pessoa, não é da câmera. Então é o perfil contrário. Perfil esquerdo, lateral direita. A câmera se deslocou para a direita, em relação à frente. Mesma coisa do outro lado. Eu quero o perfil direito, a câmera se deslocou para a esquerda. Vocês são a câmera, tá? Vocês estão operando a câmera. Sempre pensem como é que vocês estão se deslocando em relação ao sujeito. Inverter o lado é a mesma coisa, tá? Costas, os olhos das costas, os olhos nas costas. Me movi para a direita, 3/4 à direita, costas. 3/4 à esquerda, costas. Muito confuso ou faz sentido? Vocês são sempre os olhos da câmera, tá? Se vocês se moveram para a direita, é 3/4 à direita. Se moveram para a esquerda, 3/4 à esquerda. E aí o perfil define a partir da... Eu prefiro definir sempre a partir da câmera, para manter a ordem, a lógica. Esses símbolos que eu coloquei aqui do lado, na verdade eu fiz uma letra A, mas esse V, assim, com um ângulo, ele é basicamente um ângulo, tá? E é um modo que a gente usa no set e para fazer plantas baixas, que é o que a gente vai ver na próxima, nas outras aulas, para identificar como é que a câmera está olhando para o sujeito. Então, vamos botar mais 3/4 aqui. Eu já puxo a mão porque é o ângulo da câmera. Eu já me imagino no ângulo da câmera. Vamos fazer mais 3/4 à direita. Um pouquinho mais 3/4 à esquerda. Aqui, tá. Então, se acostumem com esse, ou com o Vzinho assim da mão, ou com o ângulo, esse símbolo aqui do ângulo, tá? Que ele facilita bastante. Muito obrigada por terem acompanhado mais um episódio. Nos vemos na próxima semana.